So box, box, box. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Box, Box, Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. Mudou e não mudou. Nada. E Felipe Junqueira. Pois é, cara, a Fórmula 1 não aprende, né, cara? Eles tentam sempre fazer essas coisas e eles não aprendem. Que nunca eles vão conseguir ganhar das equipes. Não vão. Tivemos GP em Mônaco com 2 paradas obrigatórias, na verdade 3 jogos de pneus obrigatórios. Isso é muito importante de diferenciar. E, na verdade, não mudou nada, né? A gente teve umas brincadeirinhas ali de estratégia com a Williams, mas no real, mudou foi nada. Teve um vislumbre francês ali, mas passou só de um vislumbre, né? Lando Norris se aproveitou disso para ganhar sua primeira corrida em Mônaco, depois de ter feito a pole position, o que é razoavelmente comum. Mas fez realmente uma corrida brilhante. Vamos embora para a pauta que aí a gente já entra. Então, pódio, como eu disse, Lando Norris ganhou a corrida. Charles Leclerc ficou em segundo, com apenas seu segundo pódio em Mônaco. E Oscar Piastri ficou em terceiro lugar. Pódio duplo das McLarens. Pódio do Leclerc, que era algo que a gente não estava esperando da Ferrari, uma coisa decente. Falamos disso no último podcast. O Leclerc que passou sexta e sábado reclamando o tempo todo do carro, falando que não estava funcionando, e aí de repente funcionou. Metendo tempo no carro. Mas, no geral, ganhou, na verdade, o carro que hoje é o mais equilibrado, que é o da McLaren. Foi nenhuma surpresa, na verdade, o Norris fazer essa pole, né? Não. Foi surpresa ele fazer isso depois que o relógio fecha ali, né? Foi no último do último ali. Por exemplo, se ele erra a última curva, ele perde a pole, porque foi 0,1 a diferença dele pro Leclerc. Foi 0,1. Acho que a diferença foi tirada numa curva, se eu não me engano. A diferença, olhando, né, a telemetria, o que cada um estava fazendo dentro do carro, cara, a diferença é tração. Muito simples. A última curva, né, a cambagem dela é para fora, é mega apertada e você é meio que uma chicane, mas não é uma chicane. E se você olhar, simplesmente o Norris tinha mais tração para sair da curva e foi essa a diferença. Óbvio que, né, sobe aqui, sobe ali, tipo assim, na curva 5, o Leclerc tinha quase meio segundo de frente. Não, desculpa, o Norris. Aí depois disso, o Leclerc recupera tudo, passa na frente, porque os carros funcionam de forma diferente, mas na última mesmo é tração, cara. Simplesmente o Norris pôde cravar o pé no acelerador e correr para a linha de chegada, e o Leclerc não tem a mesma confiança, até porque se ele tentasse ter a mesma confiança, ele termina no muro. Então, é isso aí. A classificação, como sempre, mandou em Mônaco, né? Acho que é um final de semana que é para classificação. E aí tem muito fã de Fórmula 1 que não gosta de Mônaco porque a corrida tende a não ter grandes mudanças. Mas esse sempre foi o perfil dessa pista. Ela nunca foi uma pista de muitas ultrapassagens, mesmo quando os carros eram menores. Hoje em dia que os carros são grandes caminhões, fica quase impossível. Vale lembrar que uma das mais épicas vitórias do Ayrton Senna foi fazendo isso na frente do Mansell, né? Sendo o Norris hoje pro Leclerc ser o Mansell, né? E o próprio Leclerc ano passado, pra ganhar, também ficou segurando todo mundo lá atrás. Sim. Tudo bem que teve toda uma questão de que todo mundo parou e tal. Então, assim, muito difícil de ele perder a posição ali, porque ele tinha a posição na pista e se ele quisesse não parar mais, ele poderia não parar mais e dificilmente alguém conseguiria ultrapassar ele. Mas essa jogada de Mônaco, segurar a galera, porque é difícil de ultrapassar, e ir até o fim. Quem tem a posição na pista é quem manda. Sim. Sim, e aí eu acho que a gente precisa lembrar, e eu acho que o James Vowles da Williams foi quem melhor resumiu a situação, né? Que durante a corrida ele estava na transmissão, né, da F1 TV e eu acredito que o Martin Brundle, acho que não, foi o Martin Brundle que virou para ele e falou assim, mas aí, né, a estratégia de vocês e tal. E ele falou, né, parafraseando, falou, cara, a regra que apresentaram pra gente é essa, o meu trabalho é maximizar o resultado da minha equipe. Se as pessoas que estão assistindo não estão gostando, não é meu trabalho esse. E ele tá certo, cara. Tanto a Williams quanto a Menard Russell Tauri mandaram muito bem, cara, porque
eles jogaram com o regulamento, fizeram, né, o que dava, foram recompensadas, as duas equipes foram recompensadas, e se alguém não gostou, se o Russell ficou chateadíssimo porque o Albon estava freando na frente dele, problema do Russell, cara, porque as duas equipes marcaram com todos os pilotos dela, e a Mercedes marcou 0 pontos, então quem tá certo? A gente sempre fala que, a gente não, eu, né, que a Fórmula 1 é um esporte que é basicamente engenheiro burlando regulamento. Sim. E o que aconteceu esse fim de semana foi basicamente isso, porque ficava aquela questão, tipo, de vamos colocar mais uma troca. E aí os engenheiros, no caso agora de pista e não os que fazem aerodinâmica, acharam um jeito, entre aspas, de burlar essa parada e ainda fazer o joguete que a gente viu acontecer com as duas equipes ali, entendeu? Cara, a Pirelli posta, né, antes de cada corrida, ela posta as estratégias possíveis. Raramente eles acertam, mas ok, pelo menos eles tentam. Para essa corrida, o gráfico deles foi: não fazemos a menor ideia, vamos ver. Porque faz sentido, realmente, né? Você viu o Tsunoda largando de macio e parando no final da primeira volta, e o Antonelli dando 450 voltas no mesmo pneu duro, a ponto de a gente, né, assistindo pensar, esqueceram do cara, esqueceram do moleque, porque não vão parar ele nunca. No final ele se fudeu, né? Sim, mas pô, é óbvio, cara, porque ele não parou nenhuma vez. Pois é. Eu entenderia se fosse para no começo, vai de duro até aí tudo bem, mas ele não tinha um pit. É óbvio que não ia dar certo, mas tudo bem, ok, a gente, né, vai chegar lá na Mercedes, mas assim, é o que eu falei no começo, cara. Não adianta você pegar uns 4, 5 burocratas lá da FIA e da FOM, não sei o que, babá, e eles tentarem criar uma regra para ter mais ultrapassagem, para a corrida ficar mais interessante ou qualquer baboseira que seja. São milhares, literalmente milhares de engenheiros espalhados pelas 10 equipes, dedicados só a achar onde é que estão os buracos das regras que aparecem. Era óbvio que não ia dar certo isso, cara. Nunca deu certo, nunca vai dar certo. Não teve aquele dilema recentemente que tomou a internet do um gorila versus 100 homens? É exatamente isso que acontece. É isso. Cara, não tem como você fazer uma regra dessa e achar que as equipes de Fórmula 1 vão virar e falar assim, o espírito da regra qual é? Vamos seguir o espírito da regra. Vamos fazer, não, vamos fazer o que é melhor para a nossa equipe, que é, como o James Vowles falou muito bem, o trabalho deles. Eu acho que os próprios fãs não esquecem que a Fórmula 1 é um esporte, é um campeonato e o foco das equipes está ali para vencer, não é para dar show. É tipo jogo de futebol, assim, o importante é ganhar. Não é nem jogar bem, o importante é ganhar. É claro que você jogando bem, você tem mais chance de ganhar, mas nem sempre. Você lembra da seleção de 94? Um pouco. Seleção de 94 levou pedrada de todos os lados, porque era chato, porque o Zinho, porque o Mazinho, porque o Ricardo Rocha, porque pode escolher. Eu só lembro todo que eu mundo. amava o branco, Bebeto. Que jogava feio. Sim, o branco é um gordo, o Zinho fica encerando, não faz nada. Ok, todas essas reclamações. O que aconteceu no final? Jogaram porra nenhuma, o Romário e o Bebeto fizeram milagres a todo momento e voltaram com a taça. Que é era isso que importa. o objetivo. Exato. O objetivo não era ser a seleção de 82 que encantou o mundo e perdeu para a Itália. Pois é. O objetivo era ganhar. Eles foram lá e ganharam. Eu sou botafoguense, gente. O que eu vi de time do Botafogo, que jogou maravilhosamente bem, lindo, 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 lindo. Você pega aí 2007, 2009, próprio 2023, e não ganhou. Então, assim, eu quero que ganhe. Exato. Eu tinha em casa, quando eu era moleque, eram 3 livros de crônicas do Nelson Rodrigues sobre futebol. E várias vezes ele usava a frase que eu sempre gostei muito, infelizmente, sobre o Botafogo. Não que eu seja botafoguense, mas eu achava muito cruel, que ele falava, o Botafogo jogou como nunca e perdeu como sempre. E assim, se a Fórmula 1 fosse um sistema igual são os dos esportes dos Estados Unidos, que todo mundo está dentro de uma mesma liga, que todo mundo divide as receitas, eu entenderia você acreditar que você vai fazer uma regra e as equipes vão seguir o espírito da regra porque é melhor para o grupo, porque todo mundo divide o mesmo bolo. A Fórmula 1 divide o mesmo bolo de uma forma absolutamente desigual. E como eles decidem quem ganha mais o pedaço maior do bolo, quem tem mais pontos. Então é surreal que alguém acredite que você vai fazer uma regra que já era idiota no vácuo. Você vai fazer uma regra com 10 equipes que tem literalmente centenas de engenheiros cada uma, dedicados
achar a melhor forma de marcar o maior número de pontos e que você vai ver grandes brigas e coisa e tal. Se todas as equipes se juntassem e falassem, vamos fazer o melhor show possível, ia ser uma batalha de pit stop. Mas o foco não é o show, o foco deles é ganhar, e tem que ser. Exato, o foco é ganhar, só. E é aí que eu acho que entra a importância de Mônaco, muito além da questão de tradição e tudo mais, que a gente entra numa outra discussão, que principalmente nesse tipo de esporte é muito importante manter, para mim, opinião, manter pistas que são tradicionais do esporte, mas muito além disso, Mônaco, aí, opinião minha, é uma pista que é pista para piloto, não é pista para fã. Com certeza. É a pista que mais desafia esses caras. É uma pista lenta? Talvez. Eu discordo só da parte que não é para o fã, porque é uma das corridas que eu mais gosto. Por quê? Sim. Porque é a corrida que você melhor vê como esses caras são sobre-humanos. Até você pode sacanear o Stroll, você pode sacanear todos eles. Os malucos deram quase 80 voltas em Mônaco, sem grandes acidentes. O Gasly teve lá a porrada com o Tsunoda, com certeza. Mas aí, né, batida carro com carro. Mas assim, você dar uma volta num carro de Fórmula 1 em Mônaco, andando no limite e não estragar nada do carro, é um milagre. Você dá 80 seguidas. Assim, é tão incrível se você pensar o nível de preparo físico, de concentração, de preparo mental, de resistência, que assim, eu não consigo entender como que alguém vê alguém fazendo aquela chicane da piscina, passando para a esquerda encostando no muro, para a direita encostando no guardrail, para a direita encostando no guardrail, saída para a esquerda, encosta no muro na saída da curva. Como que você consegue ver aquilo? O maluco fazendo aquilo a 200 km por hora e falar, meh. Colocar 3 apontamentos rápidos sobre esse papo que vocês tiveram aqui. Primeiro, esse rádio que o nosso querido Fábio vai colocar, de como que é a discussão da divisão lá na FIA de dinheiro, de pontuação assim. 1 pra você, 1 pra mim, 2 pra você, 1, 2 pra mim, 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim, 4 pra você, 1, 2, 3, 4 pra mim. Aí teve o ponto que o Felipe falou, questão do show em detrimento do esporte. E de fato, faz sentido isso, principalmente em ligas americanas, só que eles estão sofrendo com uma coisa que a Fórmula 1 faz muito bem. Por exemplo, a gente tá na época de finais da NBA, e os 4 times que chegaram são 4 times pequenos. E a audiência tá lá embaixo, tanto que até eles criaram a fanfic, né, que o Doncic foi pro Lakers por conta que a audiência estava abaixo e precisava de alguma coisa pra sacudir a audiência. Mas aí chegou nos playoffs, o Lakers fez merda e não adiantou nada. E a grande audiência da NBA hoje tá sendo pra ver se o Spike Lee vai ver a final da NBA. Mostra que o esporte tá em crise. Mas aí volta num ponto que eu sempre me preocupo, sempre tenho na cabeça, que é o seguinte. Eu ainda sou, né, fã de basquete, mas eu acompanhava a NBA. Hoje em dia eu não acompanho mais. Eu assistia qualquer coisa, porque eu sou fã de basquete. Se vai jogar o Pacers contra o Thunder e Indiana é grande ou pequeno, é irrelevante, cara. Sim. A questão é que você tá vendo o esporte que você gosta. A Fórmula 1, por exemplo, pra mim é a mesma coisa. Sim, não, eu ia chegar nesse ponto, porque assim, colocando rapidamente o basquete, só pra gente fechar aqui. Muita gente diz que o basquete teve essa queda por conta da, entre aspas, filosofia do Golden State Warriors da linha de 3. E que isso tirou o brilho do jogo debaixo do garrafão, que era o que dava audiência. Que agora você só chuta a bola de longe e ganha o jogo. Mas voltando à Fórmula 1, que é a questão do show que a gente tá falando. Por mais que a gente tá mais acostumado e vendo a Fórmula 1 toda semana, viu que teve bastante movimentação e tudo mais e tal assim, mas o resultado final de Mônaco não mudou. Mas esse agito pro público de lá, por exemplo, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que o cara que acordou, o cara maluco do automobilismo hoje, né, que ele acorda pra ver Mônaco, de tarde vê 500 milhas e de noite acho que ele vê a NASCAR de Charlotte lá. Ele adorou. Não, dá mole, tem que acordar mais cedo pra assistir o MotoGP em Silverstone. Tem isso também. Acordar 3 horas da manhã. Ele adorou, porque teve uma corrida movimentadíssima, mas foi a mesma Mônaco que a gente tá cansado de ver. E aí entra a parte do show que o Felipe falou, que faz sentido, porque, por exemplo, teve uma parte da corrida que o Piastri estava andando sozinho e que ele quase faz uma bandeira amarela ali, porque ele vai subir. Porra, ele deu uma saída de bunda incrível, mano. Sozinho. E no cooldown room, o Leclerc perguntou. Vocês viram? Ele perguntou, óbvio, era a McLaren, ele perguntou, quem era? O Piastri falou, não, fui eu e tal. Aí o Piastri explicou pra ele, tipo, eu entrei e não sei o quê. Porque, justamente, foi 1 segundo que ele deve ter
distraído e ele quase jogou fora o terceiro lugar. Sim, e por que eu ressalto o ponto que você falou em cima desse exemplo do Piastri? Porque agora, 20 minutos antes da gente gravar, eu tava fazendo meu Duolingo diário aqui. E eu tava no meio de uma lição e pensei, pô, amanhã eu tenho que fazer isso, isso, aquilo. E fazendo o Duolingo ao mesmo tempo. Nesse que eu pensei o isso e aquilo, errei 3 vezes seguida, entende? Então, assim, os caras, eles estão no Duolingo por 80 voltas ali, entende? Cara, eu sempre falo, pra quem gosta de simulador de carro, como eu, bicho, pega qualquer jogo, qualquer simulador, pode ser o mais arcade, a física mais bosta possível. Dá uma volta em Mônaco, e aí você pensa o que é fazer de verdade com um carro de Fórmula 1, com 19 outros débeis mentais à sua volta. Cara, é muito sinistro. É por isso que eu gosto muito de Mônaco, assim, e é uma pista que eu sempre gostei. Eu tava até falando disso outro dia no Twitter, porque a minha memória afetiva de Mônaco tem a ver com o Senna, apesar de eu ter sido muito bebê quando o Senna corria em Mônaco. A última corrida dele em Mônaco eu tinha 3 anos. Construção da mitologia, né? Mas não só, assim, porque eu não revi corridas, mas, assim, vi vídeos e tal, mas eu não parei pra rever corridas. Mas eu tenho a memória afetiva, eu não lembro especificamente de tudo, mas eu tenho a memória afetiva de sentar no sofá e ver Mônaco com meu pai, com o Senna ganhando. Sim, e aquela emoção. Porque o que é Mônaco? É a única pista que nunca saiu do calendário. Até Monza, uma vez, não tinha no calendário, né? Quando eles estavam fazendo a reforma. Mônaco sempre teve lá. Os grandes nomes da Fórmula 1, óbvio que ninguém ganhou tanto quanto o Senna, mas assim, tiveram eventos importantes lá, não necessariamente ganharam. Porra, o filme do Polanski com o Jack Stewart, que é indescritivelmente bom, é em Mônaco. Morreu gente importante em Mônaco. O GP de Mônaco aparece no livro do Diário da Princesa, que eu amo de paixão, que eu cresci com o Diário da Princesa e Harry Potter, né? E Mônaco, porque a princesa é de um principado muito baseado em Mônaco, né? Você vê as coisas de Genóvia, que é o principado, ela é princesa de Genóvia, e aí é tipo um pequeno principado na Europa. É extremamente baseado em Mônaco. E aí aparece o GP de Mônaco. A Meg Cabot, que é a autora, fala sobre Mônaco no livro. Esse é o nível do GP. É um livro absolutamente feito para adolescentes femininas, né? Ou femininos, né? Tanto faz. Tem um público-alvo que é adolescente feminino, tá? E, cara, fala-se do GP de Mônaco, porque é extremamente conhecido. É uma coisa que é marcante. Hoje em dia, se eu for fazer uma comparação em relação ao esporte, é você falar do Lewis Hamilton e da Ferrari. Você pode falar de qualquer um dos dois, em qualquer cenário, de qualquer outra situação, que as pessoas vão saber quem são. O GP de Mônaco é o terceiro ponto, vamos dizer assim, da Fórmula 1 que ultrapassa o esporte. É que a gente fala, é o carrinho vermelho e Mônaco. Como foi o Muhammad Ali, o Michael Jordan, e você pode escolher. Pelé. São coisas que transcendem o esporte no qual elas estão inseridas. O melhor exemplo disso, obviamente, é uma história que não era o Pelé que contava, mas contavam sobre ele, que ele chegou numa vila lá, sei lá onde, no Equador e tal, e uma criança começou a falar bola, 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 porque assim, ele era a personificação do futebol. Parou guerra e todas as histórias. E assim, Mônaco, se você for olhar a história da Fórmula 1, o que na tríplice coroa do automobilismo, qual é a contribuição da Fórmula 1 para a tríplice coroa? Não é o campeonato, é o GP de Mônaco. O Alonso, ele tentou várias vezes coisas a partir de ter ganhado Mônaco e Le Mans. Exato. E aí a ganhada de Le Mans é assunto para outro dia do podcast. Não, mas isso é coisa do ego do Alonso, né? Mas é isso, é ganhar o GP de Mônaco. O Graham Hill foi espancado pelo Jim Clark 300 vezes quando eles eram companheiros de equipe. As vitórias de Mônaco do Graham Hill transformaram a carreira dele. Ele virou o Graham Hill, porque ele era o companheiro de equipe que ganhou o título porque o Jim Clark morreu. As vitórias em Mônaco transformaram completamente a carreira dele. Ele virou o Mr. Mônaco. O Senna é inegável que ele virou, começou a virar quem ele seria em 84 em Mônaco. Não foi em 85 em Estoril que ele ganhou aquela corrida na chuva. Foi em 84 que ele não ganhou, justamente. Então, assim, é
parte absolutamente integral da Fórmula 1. Você fala, tipo, mas Mônaco é chato. Eu falo, cara, como é chato, cara? É igual você ver o GP de Macau e falar, mas ninguém ultrapassa ninguém. Sim, cara, mas o cara tá dando 200 num lugar que você normalmente passa 40. Inclusive, se perguntar pros pilotos, qual é a sua pista preferida? Spa e Mônaco são as maiores opções. Cara, vou te falar, de todos os pilotos que correram Macau, 95% vão dizer Macau. Sim, porque é incrível. Cara, se você for ver Macau de moto, é a parada mais estressante do mundo. É pior que o TT, cara. Porque é o TT com muro. E o cara, quando ganha, é incrível. O cara que sobrevive e já olha e fala assim, porra, eu fiz uma parada, correr uma ultramaratona debaixo d'água, carregando o peso, entendeu? É a maior conquista que você pode fazer, cara. Tem alguma coisa mais sinistra do que você ver um maluco ganhando em Mônaco? Aquela corrida doida que o Panis ganhou. O próprio Norris hoje, cara. Essa corrida eu revi. Essa corrida é doida. Você vê a diferença que faz, cara. Sim. Cara, eu vou pegar esse gancho do Felipe, porque ele é muito importante pra uma coisa que aconteceu na última gravação. Que assim, o pessoal que tá ouvindo não faz ideia, mas depois do Melhor Percepção da última gravação, eu virei pra Aninha e falei, Aninha, eu tenho 2 pontos. O primeiro foi que o assassinato que o Tsunoda tentou cometer no Sainz. E aí a Aninha riu, eu esqueci do segundo ponto. E eu fui lembrar do segundo ponto, tipo, no pódio dessa prova, que era o quê? Que por mais que em Imola tinha sido, entre aspas, artificial, o Norris superar o Piastri, isso seria muito importante mentalmente para o Norris. E é o ponto que eu trago agora, porque assim, cara, o Norris, ele vem de superar o Piastri e vem de vencer Mônaco, do jeito que foi, movimentado que foi. E tem uma outra questão, que a gente até comentou no nosso fantástico grupo do WhatsApp, né, sobre a Fórmula 3, que o Câmara voltou para a Terra, porque o final de semana de Mônaco dele foi tétrico. A mesma coisa para o Piastri, cara. O Piastri passou o final de semana inteiro correndo atrás do Norris. Em nenhum momento você achou, não, agora o Piastri está sossegado. Se o Verstappen não resolve segurar o Norris e depois segurar o Norris e o Leclerc, o Piastri chegava 10 segundos atrás. E assim, o Norris, ele precisava disso, entendeu? Ele precisava alguém puxar ele de novo pro campeonato. E assim... Há quanto tempo o Norris não ganhava uma corrida, cara? Sim, e lembra que a gente falou lá na Arábia Saudita de que o mental que teve que ter o Piastri pra vencer o Max, naquela coisa que todo mundo sabia que o Max não ia vencer, ele ficando lá na frente, porque tinha punição e tudo mais, e que ele teve o mental pra seguir, a gente não viu tanta corrida do Norris, porque a gente ficou muito nessa bagunça que foi as estratégias de pneu e o cacete que teve na prova. Mas imagina a cabeça do Norris, o tempo inteiro tendo que fugir do Leclerc ali, e tendo que olhar pro Max e falar, mas o que esse cara tá fazendo na minha frente aqui, tá ligado? Ele não vai ganhar, ele falta uma parada pra ele e tal, assim, e ele tendo que manter o carro na pista esse tempo todo, sim. O Verstappen acabou atrapalhando muito o Norris, muito, muito mesmo, a gente viu isso na última volta. Porque na última volta, depois que o Verstappen parou, o Norris abriu 2 segundos de uma vez pro Leclerc. Sim. E fez a melhor volta da prova. Da prova. Ele sumiu do Leclerc. É porque simplesmente o carro da McLaren é o melhor carro do campeonato, ponto. E aí... já era a situação em que, assim, Mônaco é uma pista que, normalmente, o melhor carro, ele vai da liga. E outros vão achar coisas estranhas que vão funcionar ou não vão funcionar. No caso da Ferrari, funcionou. No caso da Mercedes, por exemplo, não funcionou. Da Alpine também, que tem tido corridas boas, a classificação da Alpine foi horrorosa, inclusive com o Gasly. A corrida do Gasly não foi exatamente ideal. Importante dizer que acabou o amor também, né? Não só a corrida do Gasly, porque ele dá porrada no Tsunoda e falou, quem que foi esse estúpido? Não, o carro... Olha só, tem que ter empenado alguma coisa naquela Red Bull, malandro. O Gasly passou por cima dele a toda, cara. É como se ele não tivesse freio, ele simplesmente... Pareceu que... eu não vi o rádio dele, mas pareceu muito que o freio dele falou tchau, não quero funcionar agora não. Porque ele não fez a chicane e não conseguiu frear. Não diminuiu. Depois eu vi a entrevista dele, mas a pessoa que estava fazendo a entrevista não perguntou claramente. Então ficou mais bagunçado ainda, porque ele falou, não, aquela mensagem era de antes, não sei o quê. Ficou uma coisa assim, mas tipo, como assim? Você estava sem freio antes? Ou foi depois da batida, mas antes de onde você estava na pista? E a pessoa que estava entrevistando ele não esclareceu a parada. Mas assim, ele claramente, né, no ar sujo do Tsunoda, de todos os carros que tinha na frente, tinha uma cacetada de carro, ele deu uma travada ali e tchau.
tchau, né? Descida e coisa e tal, abraço. Mas pareceu muito o acidente do Leclerc em 2018, que o freio dele falou tchau, e aí ele passou exatamente ali naquela chicane, que ele não conseguiu frear, só que como ele viu que ele tava na merda mesmo, aí ele já saiu batendo em tudo quanto foi canto, e foi pelo canto, e já jogou o carro direto na área de escape. Eu achei que foi, né, assim, totalmente, né, não tenho nenhum dado sobre a coisa, mas eu achei que foi aquela coisa Vozes assim. na minha cabeça. Na hora que ele freou, falhou o freio, Eu acho. e aí trava, e aí tchau. Não tem o que fazer realmente. É azar do Tsunoda que ele tava ali. Óbvio que todo piloto pode cometer erro, né, normal, não tô falando que, né, eles são infalíveis, mas foi um acidente muito estranho, e eu acho que a explicação na minha cabeça na hora ficou mais plausível, era que ele, na hora que ele freou, o carro não freou, você obviamente freia com mais força, aí óbvio que dá errado. Mas assim, azar, porra, acontece. Porque assim, você não vê o pneu dele travando muito, não é nada assim. Sim, e mesmo sim. quando isso acontece, o carro dá uma desacelerada. Sim, ele passou por tudo. Tudo. Então, cara, não tem como aquele freio, ele ter freado em momento algum ali. E é óbvio que qualquer piloto teria freado ali, porque ninguém é maluco de passar direto daquele jeito, né? Exato. Tanto que ele quase detonou o colapinto depois da chicane, porque tinham 50 carros ali que já estavam segurando todo mundo. Pois é. Imagina. Então, no final das contas, a corrida do Norris, tudo isso pra terminar de falar da corrida do Norris. A corrida, voltamos, demos a volta no circo. A corrida do Norris foi muito boa. Ele ditou o ritmo todo momento. A Ferrari só ficou seguindo a McLaren, infelizmente, né? Primeiro tentou um overcut, não deu, porque não tem carro pra isso. Depois tentou um undercut, que também não deu, porque não tinha carro pra isso, e porque caiu porque sempre tem, nessa altura do campeonato, já tem muito tráfego, né? Então, foi isso, assim, a Ferrari jogou junto com o Norris, conseguiu ganhar do Piastri, se manter na frente do Piastri, que também não conseguiu manter o mesmo ritmo do Norris e do Leclerc, né? E você via que o Norris estava fazendo o que ele estava fazendo com muita facilidade. O Leclerc estava se mantendo atrás do Norris com muita dificuldade. Então é aí que você vê a questão do que o carro entrega, né? E por que também que o Norris fez a pole e ganhou? O carro é melhor. O Norris fez um ótimo trabalho com um carro que é muito melhor. O carro é pica. Entendeu? É só você ver a corrida do Hamilton, que em nenhum momento, e inclusive não consigo entender, mas em nenhum momento a equipe falou para ele para apertar o ritmo, e ele estava 50 segundos atrás. Porque se você não dirigir no limite todas as voltas, é esse o ritmo que o carro tem. Então vamos entrar no Ferrari Cast, já que você puxou Hamilton, porque tem algumas coisas para falar sobre o Ferrari. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferraricast. Não consigo entender o que fizeram com Hamilton nessa corrida. Inexplicável. Não consigo ler nada. Nem ele entendeu. Assim, eu tenho grandes problemas com o engenheiro do Hamilton já há muitos anos. Ele também. Tá? É você principalmente, né? Porque ele foi engenheiro do Vettel, né? Não, quando ele era engenheiro do Sainz, quantas merdas ele fez, cara? Ele causou muitos problemas pela péssima comunicação. E não é só com o piloto, mas com o engenheiro de equipe, o engenheiro de pista do coleguinha. Sim, com do o chefe outro box. da estratégia, com todo mundo, cara. Ele sempre tem vários problemas entre Leclerc e Sainz que foram causados pela falta de comunicação da Dami. Sim. Tá? Inclusive, o maior problema, maiores problemas entre Leclerc e Vettel, que foi em 2019 em Singapura. Teve Interlagos também, mas foi outra coisa. Não, teve Interlagos também, mas assim, Singapura e Rússia foram muito causados pela falta de comunicação do Adami. Sábado, Hamilton perdeu o quarto lugar, que teria feito uma diferença do caralho! O Verstappen está numa volta de cooldown. Passa o Verstappen igual um louco, aí o Hamilton fala, porra! Tanto que se você for ver o qualifying, o Hamilton sai do carro e vai lá falar com o Verstappen. Tipo, porra, desculpa, mas o meu engenheiro é um imbecil. Sim. Porque ele falou, o Verstappen está em cooldown. Então tudo bem. É. Porra, como que você olha pro Verstappen fazendo a primeira curva, a toda, subindo a ladeira a toda, e fala pro piloto que ele tá em cooldown, cara? Não, ele achou que o Verstappen tinha tirado o pé.
tinha abortado a volta. Mas Que não faz o menor sentido. você só vê o tempo do cara, porra. Aí o Hamilton largou mais atrás. Pois é, perdeu uma puta oportunidade. Sim. Em vez de largar em quarto lugar, que ele só precisava manter o Verstappen atrás dele, e pronto, quarto lugar. Era isso. Pois é, e assim, e ele em quarto lugar, a Ferrari tinha algum jogo pra fazer. Óbvio, você vira pro Hamilton e fala, segura o Verstappen. Porra, o Sainz segurou todo mundo, literalmente, porque ele tava na frente das Mercedes, das Saubers, da rádio, do cacete. Ele segurou todo mundo tão bem que o Albon fez 2 paradas. Pois é, cara, se ele tá em quarto lugar, ele consegue forçar no início, o Norris para e sai atrás dele, essa era a jogada. E ele segurava o Norris pra parada do Leclerc, pronto, overcut. Segura todo mundo, cara. Porra, a Williams foi a coisa mais linda. A Williams segurou todo mundo com o Sainz, o Albon fez as 2 paradas, eles trocaram os pilotos, o Albon continuou segurando todo mundo, o Sainz fez as 2 paradas e acabou a corrida. Cara, assim, por que o Adami não passou uma informação correta pro Hamilton? A Ferrari não pôde fazer a mesma coisa para ganhar a corrida, não foi para marcar 3 pontos Sim. igual a Williams, para ganhar. Foi bastante ruim. O Hamilton saiu do carro muito puto com não receber respostas. E eu acho que isso é muito ruim. O cara te pergunta um negócio, não importa se não faz diferença, porque não fazia diferença o Hamilton saber que ele tava a 1 minuto dos caras. Realmente não fazia diferença nenhuma. Não ia mudar a corrida dele. Mas não interessa, o cara perguntou, você responde. Entendeu? Assim, comunicação com o Hamilton esse final de semana foi desgraça. E o Hamilton já não... Ele mesmo falou que ele não estava super Sim. confortável com o que o carro estava entregando. Ele ainda não estava do jeito que ele quer. Então, porra, essa falta de comunicação mina o cara dentro da equipe. Eu não consigo entender quando o Verstappen começou a fazer volta na casa de 16, porque o Verstappen ficou um tempão dando volta de 16, como que você não vira pro Hamilton e fala, amigão, o Antonelli deu quase 70 voltas com o pneu dele, cara, ou mais 70 voltas, agora eu nem sei. Ele fez a corrida inteira com um jogo de duro. Como que você não vira pro Hamilton e fala, olha só, gasta um pouco do pneu, chega mais perto do Verstappen, porque pelo menos a gente talvez atrapalhe. Mas ninguém falou nada. Deixaram ele lá, tipo, não, o Hadjar já tava uma volta atrás, então dane-se. E ninguém falou pra ele, porra, acelera aí um pouco. Podia ter falado assim, porra, então se diverte aí, mete o pé, vai embora. Exato, pô, faz a volta mais rápida, guarda pneu, enche a bateria, dá 3 voltas voando aí e faz a volta mais rápida, qualquer coisa. Podia ter falado pra ele pelo menos se divertir. Pô, cara, vai tentando aí melhorar tuas voltas, vai embora. Não, como que você não vira pro Hamilton, como que você não vira pra ele e fala, cara, aperta um pouquinho. Só, tipo assim, vamos ver o que a gente consegue. Porque faz umas voltas de classificação aí. Sim, ele ficou lá e não tinha nenhuma razão pra ele acelerar, né? Porque o Hadjar tava uma volta atrás, o Verstappen tava 30 segundos na frente, então dane-se. Mas assim, qual é o prejuízo de falar, aperta um pouquinho, de repente o Verstappen tem uma parada igual a do Piastri, que demorou 5 segundos, e você ganha uma posição. Mas não, largaram o Hamilton lá, ninguém responde quando ele pergunta, e é isso aí. É tipo, eu não consigo entender, cara. Não consegue. Eu espero que agora seja o momento em que a Ferrari fala, espero que o Hamilton consiga este milagre, em que a Ferrari fala, chega, a Dami não dá mais. Sim, e cara. coloque outro engenheiro de pista pro Hamilton, que consiga se comunicar. O Leclerc trocou de engenheiro, teve algum prejuízo? Porra, só melhora, cara. Juro pra você, só melhorou. Eu não posso falar muito, porque eu sou apaixonada pelo Brian. Óbvio que tem, as primeiras corridas são difíceis, porra, óbvio. Você acha que o Hamilton, quando largou do Bono, é óbvio que é mais difícil, é óbvio que tem um período, é óbvio, porra, tudo isso é óbvio. Mas, bicho, o Hamilton tá há 300 anos na Fórmula 1, cara. Você acha que ele não consegue fazer isso? Só que ele precisa de um maluco que tenha o mínimo de competência do outro lado também, né? E tem também a questão de preferências do piloto. Então, uma coisa que... Aí eu vou usar o Leclerc porque é quem eu tenho mais conhecimento, quem mais acompanho. Uma coisa que deu pra perceber na mudança de chave pro Brian é que o chave dava informação demais e de uma forma que não passava segurança. E o Leclerc é um cara que ele não gosta de muita informação. A verdade é essa. Ele gosta de planejar, ter as ideias de todas aquelas letras malucas de planos da Ferrari. Fazem sentido na cabeça dele. Ele tem tudo aquilo ali no pé da letra dele. E ele não quer 500 mil informações de que fulano tá assim, fulano tá assado, faz a curva assim. Ele não quer. Ele não quer. Ele quer que fale pra ele, eu preciso que você segure o pneu aqui, eu preciso que você chegue nesta meta aqui de volta. E aí ele vai dar o jeito dele. Ponto. Sim. E quando houve essa troca de engenheiros dele, o Brian, ele começou dando um pouco mais de informação e o Charles foi treinando
o Brian, Sim, pouco a pouco. E exatamente. volta e meia, ele ainda dá umas cortadas do Brian, tipo, eu não preciso dessa informação. Chega, não fala comigo agora. Mas diminuiu muito a quantidade de problemas entre ele e o engenheiro, porque o Brian, de fato, escuta o que ele tá falando e faz o que ele pede, né? E o Hamilton já é o contrário. O Hamilton gosta de muita informação o tempo todo. Sim. E o Adami não consegue manter esse ritmo de informações que o Hamilton pede. Então o Hamilton precisa de alguém que tem esse ritmo de passar informação pra ele. De ficar o tempo todo passando informação. Ah, fulano tá melhor na curva tal, fulano tá pior na curva tal, tua volta tá assim, tua volta tá assado, fulano lá na frente tá assim, fulano lá na frente tá assado. Que fique o tempo todo alimentando ele de informação, porque ele precisa, sei lá, de novos objetivos ao longo da corrida. Tipo, tá num jogo e você vai abrindo quests, entendeu? Parece que ele precisa de quests ao longo da corrida pra se manter motivado, entendeu? E ir buscando mais, e buscando mais, e buscando mais, e fazer o que ele sabe fazer muito bem. Obrigada, né? O gênio a gente não entende, a gente só abraça, né? O Schumacher é um ótimo exemplo disso. Ele ficava perguntando coisas porque ele tinha, né, capacidade cerebral suficiente e ele queria ocupar a cabeça dele. O Hamilton é a mesma coisa. Tipo, nessa corrida, por exemplo, qual é o... Óbvio que é difícil, óbvio que ele tem que ficar concentrado, óbvio, mas ele precisa de mais. Tipo, me dá mais informação, me dá... Porra, como que eu vou melhorar aqui? Como que eu vou melhorar o meu tempo ali? Tipo, é como o cara gosta de trabalhar. E assim, Fórmula 1 é um jogo de equipe, com certeza. Uma parte da equipe é mais importante, que é quem está sentado no carro. Então, porra, podemos fazer o que o cara que dirige o carro está pedindo? Não acho que seja, né, um pedido assim tão surreal. Exato. E principalmente, que é uma coisa que a Ferrari tem tido problema há muitos, mas assim, há muitos anos. E eu acho sim que tá muito conectado com o Adami, que é a comunicação entre os boxes. Nessa corrida, não fez diferença nenhuma, porque eles estavam em corridas muito diferentes. Mas a gente já viu esse ano que já teve uns atritos e foi por falta de comunicação, foi por comunicação errada. Sim, é evitável, né? Claramente evitáveis se um engenheiro olhasse pra cara do outro e falasse, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo? Vamos fazer isso porque vai resultar naquilo, naquilo outro. Fala com ele aí que eu falo com ele aqui. Entendeu? Ver o exemplo da Williams. Claramente conversaram todos eles, chegaram numa estratégia para a equipe como um todo e executaram a estratégia muito bem. Por quê que é tão difícil para a Ferrari fazer a mesma coisa? Tendo dois pilotos extremamente capazes, dois pilotos extremamente experientes. Porra, cara, a Racing Bulls fez isso com o Lawson e o Hadjar, porra. Você acha que você não consegue fazer isso com o Leclerc e o Hamilton? Porra, fala sério, né? Não é à toa que o Sainz era chamado de engenheiro, né, então. Sim. E dois pilotos que estão dispostos a brigar pelo time. Bicho, o Hamilton na China sugeriu trocar. Ele falou. E na última corrida, o Leclerc falou, cara, o Lewis tem que passar, porque se o Lewis me passando, porque ele tava com um pneu novo, ele tem chance de ganhar a corrida. Então, assim, não precisa ninguém falar pra ele, olha, vamos aqui trocar. Mano, chegou o Lewis, o Charles, ok, vai lá, beijo. Mas como que precisa o piloto dentro do carro fazer isso, cara? Por que que os engenheiros não conseguem olhar isso e falar, temos uma oportunidade aqui. Pois é. É impossível que seja tão difícil, cara, você ter um engenheiro de corrida na Fórmula 1 capaz de olhar uma oportunidade dessas e falar, porra, vagabundo da Fórmula 3 faz, cara. Foi realmente desastroso do box da Ferrari com o Hamilton hoje. Foi bem ruim. Eles tiveram um pouco da experiência do que foi, muito pouco, na verdade, mas da experiência do que foi Mônaco 2022 com o Leclerc. A falta de comunicação foi assim, mesmo nível. A diferença é que o Leclerc se fodeu mais. Eu acho um absurdo você ter um piloto do nível do Hamilton, você ter um piloto do nível do Leclerc e não ter a capacidade de usar a capacidade deles. Tipo, eu não consigo entender como que você pode, uma equipe com a experiência que a Ferrari tem, com os recursos que a Ferrari tem, não conseguir achar duas pessoas que consigam se comunicar. Agora vamos ver o que eles vão fazer. Assim, o Fred, ele normalmente ele bota panos quentes, ele não discute nada na imprensa. Então, quando alguém pergunta qualquer coisa sobre alguma coisa que o piloto reclamou, ele fala, não, porque ele estava frustrado, não sei o quê. E ele falou a mesma coisa do Hamilton. Ele estava frustrado porque, né, a corrida não foi do jeito que ele queria, porque tomou punição, não sei o que, lá. Foi realmente uma corrida muito frustrante, ele estava num lugar que, né, não dava para ele fazer nada. Então, realmente é uma corrida frustrante. Então, ele normalmente coloca panos quentes. Ele não responde nessas coisas. Não sei como vai ser lá dentro. Eu acho que lá dentro a coisa funciona um pouco diferente. Pois é. Lá dentro eu acho que a parada vai ser diferente. Eu imagino que role um certo esporro. Vai rolar um esporro. Tem que rolar, pelo amor de Deus. Mas assim, eu não consigo entender, cara.
porque assim, eles estão lutando contra uma equipe que tem um carro melhor que o deles, porque a McLaren tem um carro melhor, e você não pode dar esse tipo de vacilo, cara. Você não pode perder oportunidades. É a mesma situação que a McLaren estava no passado contra o Verstappen, pelo título de pilotos. Você não pode dar mole, você não pode jogar ponto fora à toa. A Ferrari, pelo erro do Adame no sábado, jogou pontos fora. Pela falta de ousadia na estratégia do Hamilton no domingo, jogou pontos fora. Não pode. E deixou de aproveitar aí uma coisa que faz diferença em Mônaco, que é o próprio Leclerc. Sim. Porque você via até, inclusive, pelo ritmo do Hamilton, que o P2 muito próximo, né? A quase pole do Leclerc, teve muito dele, né? Ele estava fazendo diferença. Como sempre, né? Ele em Mônaco é um negócio espetacular de ver. Ver on-board do Leclerc em Mônaco, você tem certeza que ele vai bater em absolutamente todas as curvas que ele entra. Sim, e de alguma forma ele não bate. Eu vi o comentário do pessoal do Grande Prêmio falando que, de fato, pro Leclerc faz diferença ele morar lá, ir na padaria, ir no mercadinho, na pista, porque ele conhece todos os atalhos da pista. Ele é um piloto que não esconde as emoções, por assim dizer, e é óbvio que um piloto desses, correndo em casa, é claro que vai fazer diferença. Porra, tem o negócio do pai, tem o Jules Bianchi, você pode escolher qual fator importa mais, mas é inegável que faz diferença. Ele faz diferença correndo em Mônaco. E ele gosta muito de pista de rua. Ele gosta muito da adrenalina de ficar colado no muro. Você vê como ele é incrível também em Baku. Sim, que é outra pista completamente insana. Pois é, e é uma das preferidas dele. Ele gosta de Baku, ele gosta de Mônaco, ele gosta de Singapura, porque é pista de rua. Ele gostou de Las Vegas, porque é pista de rua. Que eu achei uma bosta, mas tudo bem. Ele é doido, ele gosta de muro na cara dele. Assim como o Franco. A diferença é que o Franco gosta de bater no muro. É. O Franco gosta do muro numa velocidade diferente na direção dele só. Mas, no fim das contas, ele faz a diferença em Mônaco. E, cara, fica muito claro o que o piloto faz, né? É muito louco, é muito louco. Eu amo Mônaco por causa disso, porque Sim. é muito pista de piloto. E, nossa, essa pista é incrível com o Leclerc. E, como você falou, é a pista na qual você vê os caras que são depiloides e falam, cara, esse muro vindo na minha direção e eu vou frear do máximo que o carro me deixa e vou entrar nessa curva toda e é isso aí. É a hora que você vê como esses caras, como pilotos, são surreais de bom. E aí você vê quem é que tem mais coragem. Porque quem vai barcolado e quem arrisca mais, né, vai ganhar, vai ter, claro, tem diferença de carro sim, mas vai ter ali os caras que vão arriscar muito mais e vai ser nesse momento que você vai ver a diferença, né? Sim, é uma pista na qual o piloto faz toda a diferença, cara, não tem outra forma. Mônaco é isso, Mônaco... Só de lembrar do Mazepin sem conseguir mudar o botão numa corrida em Mônaco, né? O Mick. Sim. Sérgio Pérez, que nunca ficou sem bater numa... Já ganhou? Já, mas que já bateu. Porque não tem essa capacidade de ficar 1h e tanto no limite da concentração sem perder, né, nenhuma informação. É isso, cara. É só você ver o negócio do Stroll com o Leclerc. Nossa senhora, cara. O Stroll falou, não escutei. Sim, porque é tanta coisa, é tanta informação, é tanto estímulo, é tanto que ele não escutou, cara. Ok. Acontece. Jesus amado, Stroll foi uma barbeiragem. Sim, mas é porque é difícil, cara. Porra, é difícil pra caceta. É difícil. Essa do Stroll foi Prime, hein? Foi Prime Stroll. Foi Prime Stroll. Porra, e ele não foi a única, né? O maluco colecionou penalidade. Não, aí na classificação ele colecionou 4 lugares. Vocês acham que os 10 lugares que deram de penalidade pro Berman foi justo? 10 lugares? Eu acho, cara. Bandeira vermelha, para começar. E ele tava muito longe. Tipo, ele continuou acelerando muito. Aí não sei se você vai falar, né? Você pode dizer que, porra, a equipe também deu mole, não falou para ele. Daí tem várias coisas que você pode discutir. Mas o fato é que ele passou numa bandeira vermelha, ultrapassou um carro na bandeira vermelha muito rápido. Sem diminuir absolutamente nada.
E se você considerar o que significa a bandeira vermelha, né? O que eu achei muito engraçado dessa punição, eu acho que foi justo, assim, eu acho que é uma punição muito grande, mas eu acho que é ótimo pro adolescente aprender, porque a resposta dele foi muito adolescente. Foi muito adolescente. A resposta dele pros comissários foi de que ele fez o que ele achou que era melhor na bandeira vermelha para reduzir o carro, que ele não podia reduzir do nada, né? Então ele foi reduzindo aos poucos e aí ele chegou com muita velocidade e não tinha como ele parar. Só que ele estava realmente numa distância muito grande, então ele não reduziu quase nada. Até chegar no carro do Sainz. E aí, quando chegou no carro, foi até o Sainz que ele ultrapassou, o Sainz estava quase parado, né? Ele estava super lento, porque bandeira vermelha, e estava para entrar nos boxes, e aquela entradinha dos boxes de Mônaco é uma curva super fechadinha. Então, ele estava quase parado na pista mesmo, porque ele entrou pros boxes na bandeira vermelha, com todo o cuidado do mundo e tendo a certeza absoluta de que ninguém atrás dele ia fazer uma loucura. Não, o Berman foi e passou direto. Ele mandou mal, bicho. Deu mole, mandou mal. Não tinha nenhuma razão pra ele fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, depois, o Colapinto e foi o Antonelli, eu acho, que não foram punidos pela mesma coisa. Porque os comissários, eles disseram o seguinte: os pilotos que não foram punidos porque quando foi declarada a bandeira vermelha, eles já estavam muito perto dos outros carros. Então, não tinha realmente tempo hábil, que foi, né, o que o Berman tentou fazer colar, não tinha como eles não ultrapassarem outros carros, não porque eles estavam ultrapassando o outro carro, mas porque era o que já estava acontecendo, entendeu? Era como assim, o carro da frente já está reduzindo, eu já estou chegando para ultrapassar ele, aí apareceu a bandeira vermelha, eu estava em cima dele, continuei passando, mas a diferença de velocidade era menor, o tempo de reação era menor. Assim, eu não fui olhar. Eu acho uma explicação ok. Eu acho que é uma explicação justa, né? Porque assim, se ele tá a 30 metros do carro e aí ele freia e o carro vai embora porque não vai parar, ponto, né? Não existe como o carro parar. Eu acho que não tem muito o que fazer, né? Aí realmente não tá no controle do piloto. O que é extremamente diferente, como a gente mesmo falou, do caso do Berman, que diminuiu muito pouco. Porra, ele tava na saída da piscina e o Sainz tava quase na rascaça já, cara. E ele podia dar uma freadinha de leve. Mas podia ter freado, ia freando curva a curva e parava de acelerar, só ia freando, pronto, já ia chegar no Sainz com menos momento, mas não. A punição que eu não gostei foi a que não existiu, que foi a do Antonelli no Bortoleto. Porque eu detesto essa forma nova que inventaram de tipo, isso pode, isso não pode. Porque, porra, o Antonelli fez uma manobra no Bortoleto que não tem como dar certo, cara. Não tem como dois carros fazerem aquela curva juntos. Não. Uma manobra que demitiu o Ocon no passado, quase. Demitiu o Ocon. Sim, porque não tem... Quem foi que terminou de cabeça para baixo foi o Jason Button, não foi? Não, assim... Alguém, há uns anos atrás, que tentaram a mesma coisa e capotou um carro. Não tem como, cara. Não tem espaço para você virar dois barcos, porque esses carros são gigantescos, naquela curva. Isso aqui eu tô vendo só a chamada, tá? De uma notícia do Grande Prêmio. Mas o Bortoleto disse que o Antonelli forçou demais, porque perder posição em Mônaco é constrangedor. Não, isso que eu ia falar, porque assim, esse acidente, ele fez ficar pequena simplesmente a maior ultrapassagem da temporada até agora, que foi a ultrapassagem que o Bortoleto fez. Cara, que foi inacreditável o que o Bortoleto fez ali. E ele achou um espaço e fez como os grandes fazem. Só que chegou lá embaixo, aconteceu isso. Mas isso, aí é que tá, cara. O que eu acho é o seguinte, o Antonelli fez certo porque não tem punição. E foda-se o Bortoleto, porra. Só que esportivamente é uma idiotice. Não, foi muito bizarro. O Bortoleto falou assim, é uma pena que aconteceu ali na primeira volta. Eu consegui fazer uma manobra muito sólida no hairpin, que aliás é um lugar que é muito difícil, mas das melhores ultrapassagens que eu já vi em Mônaco foram no hairpin. Consegui fazer uma manobra muito sólida no hairpin, muito bonita por fora, ganhando a posição. Obviamente ele não queria ver nenhum carro à frente dele. Perder uma posição em Mônaco é bastante constrangedor. É ruim porque normalmente, historicamente, você não perde posição, mas também não ganha. Ele tentou uma manobra muito otimista ali. Já vimos muitos acidentes naquele ponto no passado. Não é a primeira vez. No fim das contas, não me tocou, mas simplesmente foi reto. E pra evitar bater nele, acabei batendo no muro e destruí completamente minha asa dianteira. Precisei dar ré, voltar aos boxes e infelizmente foi assim que minha corrida terminou. Com certeza ele não queria me jogar no muro ou algo assim. Mas acabou fazendo isso. Em algum momento vamos conversar, mas preciso pensar bem. Não quero criar nenhum problema. Não estávamos brigando por título, pódio ou pontos naquele momento. Então não vejo razão para ele fazer aquilo, correr esse tipo de risco. Ao mesmo tempo, estamos correndo e temos de disputar duro entre nós, mas sempre há um
limite pra tudo. Aí fala, bom, da equipe e tudo mais. E ali, eu acho que o limite foi excedido, porque não tem pra onde o Bortoleto ir, cara. Sim. O pessoal da transmissão falou, ele deixou a porta aberta. Que porta? Que Não tem porta ali, cara. Ele fez a curva, porra. A porta, só aquelas portas sanfonadas, né, que você abre. Não tem nem porta de cachorro ali, cara. Não tem porta nenhuma ali, bicho. Assim, o Antonelli deu muita sorte que ele fez isso em cima do Bortoleto. Você faz isso em cima do Max, em cima do Leclerc. Ah, fala sério. Nossa, cara. O vagabundo joga ele no muro sem erro. Se ele faz isso em cima do Colapinto, os argentinos já estavam nas DMs dele, tá? Ah, sim, tem isso também. Só pra constar. Pelo menos o que a gente pode dizer é, o Antonelli terminou em 18 e o Bortoleto terminou em 14º. Mesmo com 3 paradas, hein? O Bortoleto parou 54 vezes, ganhou do Hülkenberg e do Antonelli. Então é isso aí. E do Antonelli. E do Tsunoda. A moto Tsunoda, coitado, depois que o Gasly passou o carro Bateu em cima nele, dele, o cara já tava mal, porque ele, né, saiu lá de trás. Porra, aí depois do Gasly, ele falou, porra. É. E era pro Bortoleto ter terminado na frente do Colapinto, mas ele parou demais, né? Sim, Então- cara, ele e o Colapinto estavam tendo uma disputa bacana ali, mas os caras, porra, pararam o Bortoleto mais uma vez numa corrida que tinha 2 paradas, tipo... Pois é. Cara, assim, existiu um cenário nessa prova que ela acabava Tsunoda em primeiro, Berman em segundo, Bortoleto em terceiro. Por quê? Porque no momento desse cenário, tinha funcionado brilhantemente o fato de ter tido um safety car, um VSC, né? E eles separaram o Bortoleto, entendeu? Aí tá. Aí, tipo, rola tudo que acontece, tal, assim. Aí, pô, teve mais um parado? Pô, mas foi cedo, né? Mas fazer o quê? É uma terceira? Por que teve essa terceira? Desnecessária! Ele não tinha pneu, cara. Ele não tinha pneu. Mas colocaram macio, não colocaram? Colocaram vermelho nele. O vermelho aguentou tudo e o outro não aguentava? Pois é, o Antonelli fez 60 voltas com pneu duro. Saca? O Bortoleto foi pra corrida, ele tinha um duro, um médio e 450 macios. Aí ele começou no médio, e aí depois do incidente, na primeira volta ele parou, certo? Sim. Botou o duro. Quer dizer, você já jogou fora o médio, porque ele usou. Você não pode voltar, né? E aí, o que acontece? O que acontece é que ele não tinha mais pneu. Foi estratégia da equipe que eles, não sei o que eles estavam pensando. O Hülkenberg é a mesma coisa. Tinha um duro, um médio e um monte de macio. Mas tipo, você vai, ok, macio é ótimo, mas esse C6 não está testado o suficiente ainda. As equipes, né, não é que estejam adorando ele. Custava guardar mais um médiozinho pra corrida. E assim, tá bom, não dava, sei lá, não dava pra guardar por X motivo. Então, olha só, disso tudo aqui, quando é que eu tenho mais chance de dar merda e eu ganhar um pit stop? É no início da corrida, né? Sim, Então óbvio. vamos de macio. Óbvio. Pronto. Que foi o que fizeram com o Tsunoda. A Red Bull fez com o Tsunoda. Exato. Se ele tivesse largado de macio, ele não teria precisado da terceira parada. Porque aí ele ia trocar pro médio, depois ele ia trocar pro duro, ou pro duro, depois o médio, como você quiser, e tá resolvido. Exato. É surreal. Quando eu vi, né, o gráfico de quantos pneus cada um tinha, eu imaginei que o Bortoleto, o Hülkenberg, todos esses que tinham, né, vários outros pilotos tinham um duro e um macio. Iam fazer isso. Iam largar de macio. Eu vou te falar que eu torcia, inclusive, pro Leclerc largar de macio, pra tentar pular na frente do Norris. Vamos arriscar direito, né? Exato. Porque aí, se ele consegue pular na frente do Norris, aí, mano, segura o pelotão e foda-se. É outra corrida, cara. Lembra no ano passado? Como é que foi a corrida no ano passado? Segura todo mundo. Por quê? Porque ninguém tem janela de pit stop pra trás. Pois é. Esse ano, obviamente, não ia dar certo, porque o Lawson já estava fazendo isso com o Albon e o Sainz estava fazendo com todo mundo. Mas beleza, você adapta. Mas é o que você falou. Qual é o momento que é mais certo de dar zebra? É largar. Porra, só você ver a gloriosa, porque foi uma glória, a largada da Fórmula 2. Sim. E das Porsche também teve, né? Cara, tá, a foto da Porsche é muito boa. A Porsche, os caras só fazem merda, né, cara? Vamos falar sério. A foto da Porsche foi muito boa. Toda corrida tem uma cagada na Porsche Cup. Os caras só fazem merda. Mas a Fórmula 2 foi fantástico, cara, porque teve carro voando. Teve um maluco que queria dar ré e não conseguia, porque tinha um cara atrás e o cara atrás tinha... Cara, foi muito bom. Assim, não para as equipes, Não mas pra eles. para quem tava assistindo foi ótimo. Pro Vitor Martins, com certeza não foi bom, que é o maluco mais azarado do mundo. Mas foi divertido.
Falando em azar, né? O Antonelli acabou, no final das contas, dando um azar do cacete, porque ele só foi parar no final da corrida e terminou em último. Ah, é? Tadinho dele, nossa. Muito dó. Não estamos com pena, mas eu usei isso pra fazer o gancho de como a Mercedes foi doida e foi ruim. Não tem explicação, cara. Na boa. Não sei o que eles tentaram. Olha, a estratégia do Hamilton foi ruim, mas a da Mercedes foi 1000 vezes pior. Eu até agora não entendi, cara. Eu não consigo explicar o objetivo. Na boa, eu não consigo te falar assim, na verdade, né, eu acho que eles queriam, eu não sei, não tenho nada pra dizer. Tipo, não faço ideia. Nada faz sentido. Então vamos lá. O que aconteceu com a Mercedes? Classificação foi uma merda. O Antonelli bateu e o carro do Russell simplesmente apagou dentro do túnel. Desistiu de funcionar. De viver. Deu tela azul e não reiniciou, apesar dele ter tentado reiniciar. Mandou um Ctrl Alt Del lá no túnel, maneiríssimo, inclusive. Deu Ctrl Alt Del, mas não deu certo. Sabe quando o computador desliga, dá a tela azul, não tem Ctrl Alt Del que funciona, você tem que meter o dedão lá no botão? Exato. Foi isso que aconteceu com ele, não tinha Ctrl Alt Del que resolvesse, ele precisava de alguma outra coisa. Então, eles largaram muito atrás, né? Foi 13, 14, ou 14, 15. 14, 15. Eles largaram bem lá atrás. Mas eles já não estavam com um ritmo maravilhoso, não. Tava um negócio meio complicado das Mercedes. Em nenhum momento eles estavam ameaçando lá na frente, como nas outras corridas. Exato. Mas também não era pra tanto. Também não era pra 14, 13. Era ali, de repente, 9, 10, 7, 8. Pô, chegar no Q3, né, bicho? Pelo menos um dos dois ia chegar no Q3. Pô. Isso é um fato. Mas, na corrida em si, eles ficaram presos atrás da Williams. Foi uma estratégia inteligentíssima Exato, da Williams. muito boa. Achei levemente antidesportiva, mas faz parte do jogo. Da Williams? É da Williams. Não, mas aí depois, antidesportivo pro antidesportivo, vai lá o Russell, o Russell, ele acorda do nada, acordei assustado, os caras não estão deixando passar, eu vou passar, cortou, foi embora. Antidesportivo por antidesportivo. Foi muito bom. Eu acho que ele queria tomar a punição, né? Sim, ele queria tomar a punição porque ele achou que ia ser 5 segundos, né? Ele só esqueceu que não tem obrigação nenhuma. Ele achou que ia ser 5 ou 10 e aí iam trocar. Ele ia poder trocar pneu, só que não. Não tem obrigação nenhuma de ser X ou Y. Cara, quando deu o drive-thru, eu falei assim, caralho! Levou o drive-thru. Eles deram o drive-thru de propósito. Por quê? Porque ele fez armado. Sim, porque ele falou no rádio, então deixa, eu vou levar a punição e foda-se. Então, por então tá punição logo. Tem problema. Mas assim, tem um aspecto aí que eu não gosto, que é que o Russell é presidente da Associação de Pilotos. Uhum. O presidente da Associação de Pilotos não pode ignorar uma regra de segurança e tipo, não, beleza, tá sossegado porque sou eu. Essa parte eu achei assim, menos boa, mas eu entendo, o maluco devia estar mega frustrado porque ele estava cheirando o escapamento da Williams a corrida inteira, né? E não tinha o que fazer, né? Acho que essa que é a principal questão. Não tem o que fazer. Você vai pra onde? Cara, em determinado momento da prova, eu até falei assim, cara, compensa mais a Mercedes recolher os dois carros e economizar. Era tipo por volta da volta 40, assim. Porque eles não iam conseguir fazer mais nada. Todo mundo já tinha feito pelo menos uma parada. Ainda tem mais uma e eles, tipo, não tinham mexido nada com os dois pilotos. E tava lá atrás. Eles se colocaram naquela situação. Aí é que tá, cara. Eles é que se botaram. Porque todo mundo foi parando, entendeu? Deu uma chancezinha, tu dá uma paradinha. E se tivesse duas bandeiras vermelhas, não ia sair de lá, entende? Mas se tivesse a bandeira vermelha, não ia adiantar nada. Então, isso que eu falo, se tivesse duas bandeiras, não ia adiantar porra nenhuma. Não, duas, tudo bem, duas salvava ele, mas porra, duas bandeiras vermelhas? Não ia adiantar porque todo mundo já tinha pelo menos uma, entende? Isso que eu tô falando. Sim, depois que eles demoraram pra parar, acabou. Mas essa demora é que eu não consigo entender, porque é óbvio que tinham várias possibilidades estratégicas, óbvio. Alguma delas era não parar para ver o que acontece? Porra, com certeza não. Essa eu tenho certeza que não era uma boa opção estratégica. 2 paradas, né, são obrigatórias, né? Sim. Você tem que botar 3 pneus. Se não deu merda nenhuma em 30 voltas, você vai ter que parar, cara. Exato. Na verdade, a regra era usar 3 sets de pneus. Então, a bandeira vermelha era uma solução. Inclusive, foi a solução que a Red Bull esperou. Sim, mas você entrar numa corrida torcendo por 2 bandeiras vermelhas, amigo, a chance é baixa. É Mônaco, mas não tem mais Mazepin, né? Não, mas olha só, você está torcendo para que aconteça um fato raro 2 vezes. Uhum. Não é exatamente ótimo, como estratégia principal, né? Sim. Se fosse assim, olha só, deu merda na estratégia, vamos esperar,
como fez a Red Bull, né? A nossa estratégia não funcionou, então larga o Max aí e a gente vê qual é. Ok, compreendo. Mas a da Mercedes, cara, eles não pararam o Antonelli hora nenhuma, cara. O maluco foi ficando. E aí todo mundo foi parando. Obviamente, né, a performance não faz tanta diferença, mas as pessoas vão chegando de volta e não fazendo o menor sentido. Tipo, o que esse moleque tá fazendo aí ainda, cara? Para e vê qual é. Mas não, eles foi ficando, aí qual era o objetivo? Foi muito surreal. Quando eu olhei no final, o Antonelli parando, indo pra 20, eu falei assim, eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso, que depois disso tudo, depois de toda a palhaçada do início da corrida, da jogada horrorosa com o Bortoleto, ele vai terminar em 20º, cara. O karma é maravilhoso. Ele terminou 3 voltas atrás, cara. Sim. O Dixon, na Índia agora há pouco, ele teve um problema, ele parou, ele teve que trocar um disco do freio. Porra! E ele terminou 3 voltas atrás. Pô, numa volta que é curtinha e ele trocou o disco do freio. O Antonelli chegou 3 voltas atrás numa volta que é menos curta, sem acontecer nada de errado com ele. Sensacional, Mercedes, cara. Eles simplesmente cagaram a corrida do Antonelli. Meu Deus. E eu até entendo, né? Se o pensamento foi, se a gente chegar em 11º ou 18º, tá na mesma, até entendo. Ok, isso é um pensamento válido, que não faz o menor sentido você fazer isso se o seu pensamento é ou a gente vai pular para frente ou foda-se. A primeira coisa que você teria que fazer era parar logo que começou, né? Não teve acidente em 3 voltas, para de novo, 5 voltas depois mete o duro e primeiro, e aí vai até o final. Você tem pista limpa, porque tá todo mundo mais pra frente, e aí qualquer coisa que acontecer, você se beneficia. O contrário, porra, vamos até a volta 75 e a gente vê, não faz o menor sentido, porque aí ninguém mais precisa parar e você precisa parar 2 vezes. O que pode acontecer que vai te salvar? Parece que eles estavam esperando um Big One, saca? Sim, tipo, não tem nada que possa acontecer naquele momento, na volta 73, que salva o Antonelli, cara. Não precisa parar 2 vezes. Porra. Surreal, absolutamente surreal o que a Mercedes fez com o Antonelli. Eu não consigo entender. Tipo assim, eu entendo as estratégias, geralmente você consegue achar a razão. Essa, pra mim, não consigo. Eu acho que eles ficaram super perdidos com a Williams travando eles lá na frente e eles ficaram sem saber o que fazer e ficaram o meme da Turma da Mônica. E assim, eu acho surreal que ninguém tenha sugerido pra eles a possibilidade do Albon e do Sainz começando um do lado do outro que eles iam fazer isso. É meio óbvio. Porra, o Lawson tava longe do rádio e eles já fizeram. Você imagina os dois começando um do lado do outro. Porra, é óbvio que vai ter alguma sacanagem. E a McLaren só não fez porque eles têm carro pra resolver qualquer problema, então não precisa fazer nada, você só dirige o mais rápido possível e os problemas estão resolvidos, mas para todo o resto, porra, era óbvio que alguém ia tentar, era óbvio que alguém ia parar na primeira volta, como alguns fizeram, era óbvio que alguém ia ficar com uma parada pendente até a penúltima volta, como fez o Verstappen, isso tudo era óbvio. Mas o resto não é óbvio. Então, o mínimo que você pode fazer é se preparar. E a Mercedes claramente não estava preparada para nada. Nossa, cara. Jogaram o dado. Vamos ver aqui qual vai ser a estratégia. Parar nas últimas 2 voltas. É isso. Eles sortearam as voltas de parada num saquinho assim de bingo. Exato. Ó, saiu 75 e 77. Saiu. Então é isso aí, vambora. Exato. Dá seu jeito. Porra, fala sério. E assim, é ruim porque o Antonelli teve um final de semana ruim em Imola. Ele próprio admitiu que era muita pressão e ele não estava 100% focado, bababá. Final de semana seguinte também é uma merda e agora vão para a Espanha, que não é exatamente uma corrida assim simples. Porque a pista agora, né, aquele final que não tem mais a chicane, tem lá seus percalços. Então, sim, se você está desenvolvendo um novato, não é exatamente o ideal. O maluco chegar em último de Mercedes, depois de dar uma porrada no sábado, então, assim, tá tudo errado. Tá. Bom, vamos pra Espanha semana que vem, né? E, teoricamente, é o momento de chacoalhar o campeonato. Vamos ver se isso vai de fato acontecer, porque todo mundo vai levar atualização. Muitos updates. E assim, vai ser condição perfeita pra gente entender muito bem como é que tá a Fórmula 1, porque sexta, sábado, domingo não chove, temperatura média de 27 a 25 graus, com a mínima de 18 a 19. Perfeita para a temperatura da pista ficar ideal para os pneus, vai ser o final de semana de teste. E é a pista que tem a maior variedade de curvas, né? Tanto é que era a pista de teste. E aí Bahrein ganhou por dinheiro. Porque, de verdade, Exatamente. Barcelona é uma pista que é muito boa para os testes, de fato.
né? Eu, particularmente, gosto da pista de Barcelona. Eu acho uma pista interessante, tem vários desafios, tem várias curvas difíceis, eu acho bacana. Eu gosto dela agora que eles tiraram a chicane. Ah, sim, aquela chicane era uma desgraça também. Era muito corta-clima. Mas é o que você falou, eu acho que agora a gente vai ver se alguém está dedicando, né, recursos para ganhar ainda esse ano, se alguém lá do fundão vai trazer umas coisas diferentes para ver se pula alguém, e vamos ver também o que o pessoal que está correndo atrás da McLaren dá para fazer, porque eu acho que é meio óbvio que o foco já está no ano que vem, mas o campeonato desse ano ainda estamos no segundo terço dele, né? Então tem muita corrida ainda. E é bom que a gente chega nesse ponto do campeonato em 2 cenários aqui. Primeiro, o cenário que é o mais óbvio é a gente seguir com o domínio das McLarens, chega com os dois separados por 3 pontos. Sim, que é ótimo, né? E o segundo ponto, que é se tiver uma outra força, por exemplo, a Red Bull, o Max ele tá a menos de 30 pontos. Então chega muito em aberto e muito misturado pro que for que a gente tiver pra frente. A gente só espera que tenha, né, um pra frente. A gente sabe que um pelo menos vai estar na frente, que é o Piastri. Agora, Lando Norris por méritos próprios e Max Verstappen por méritos da genialidade, entendeu? A gente vai ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu acho, né, como era o Hamilton em outras eras, eu acho que é difícil você descontar o Verstappen na Red Bull até que ele efetivamente perca feio um campeonato. Como era o Vettel na Red Bull, né, quando tem assim, um período de dominação, você só acredita quando efetivamente acontece. Mas eu acho difícil que a Ferrari, a Mercedes e a Red Bull deixem a McLaren disparar no campeonato. Vamos ver o update de quem que vai ser upgrade, né? Que nunca é certo. Isso aí. Com isso, vamos pro nosso melhor, pior decepção? Bora. Denis, seu melhor, por favor. Primeiro menção honrosa, que a V-Carb sonhou, né? Teve um momento que Isaac Hadjar ia vencer a prova e eu ia ficar muito puto se isso acontecesse. Ainda mais depois que o Bortoleto fez na largada. Que sim, eu coloco ele como melhor, porque a manobra que ele fez ali foi a mais bonita até agora do ano. Pena que foi estragada lá embaixo. Mas eu coloco ele junto com o Norris, porque o Norris voltou, né, como a gente disse, do programa, e a gente espera que ele tenha voltado pra ficar e que não seja só mais um lampejo, né? Pior é a Mercedes, por motivos óbvios. Toto Wolff tava mais fazendo um meme do macaquinho olhando pro lado e olhando pro outro, né? Do que fazendo o trabalho dele na prova, né? E a decepção é a Sauber, porque, cara, é inacreditável o que aconteceu esse fim de semana. Não sei se é mais inacreditável fazer 3 trocas com o Bortoleto, ou o Huckenberg conseguir ficar atrás do Bortoleto fazendo 3 trocas. Enfim, é a Sauber sendo Sauber, né? É, Rueda sendo Rueda. Eles conseguem coisas que até a realidade duvida, né? Foda. Sim. Felipe, seu melhor. Para mim foi a Williams e a Toro Rosso, porque eu acho que não tem nenhuma maneira melhor de você falar com toda a gentileza para quem criou uma regra, que a regra deles é uma merda, do que você subverter completamente a regra, transformar o que quer que seja numa farsa, e todo mundo ficar reclamando e você falar, eu só lamento porque para mim deu certo, então fodam-se vocês. Eu espero que a gente nunca mais veja essa ideia, e como foram os pontos duplos lá no primeiro ano do turbo híbrido. Nossa, isso que foi um também, terror. obviamente, não deu certo. Então, larga essa porra pra lá e vamos correr normalmente, que é mais do que o suficiente para entreter a gente. De pior, eu acompanho o Denis. Mercedes não tem explicação o quão ruim foi o final de semana deles. E a minha grande decepção, realmente muito decepcionado, do Alonso ter achado um lugar para parar o carro dele em vez de, né, parar no meio da pista e causar um safety car, uma bandeira vermelha, bagunçar um pouco a corrida. O cara achou um lugarzinho, foi estacionando o carro, falei, não, larga isso aí no meio do caminho, porra, não é mais problema seu, cara. Ele foi estacionar, sacanagem. E, né, pior começo de temporada do Alonso em muito tempo, né? 8 corridas sem marcar um mísero ponto e o Stroll tem, sei lá, 14. Então... E esse fim de semana ele deu uma declaração, né, que, quando você espera, acho que não sei quem perguntou, né, quando você espera estar na ponta, alguma coisa assim, ou andando mais na frente, falou, na Austrália em 2026. Ou seja, ele tá nessa tiriça, Amigão, mas ele pensa no ano que vem, né? Se ele tá com esperança de andar na ponta com o carro que ele tem hoje em dia, tem que internar ele no pneu, porque o cara viajou, né? Tá doido. Vai andar na frente só se pegarem as regras da Fórmula 2 e inverterem o grid. E você, Aninha, o que você achou? É melhor. Eu botei Norris e Leclerc, os dois como melhores. Norris porque conseguiu acertar a volta dele na classificação, que era uma coisa que
Ele vem aí lutando em fazer aquela volta de classificação. E ele é um cara que é bom de classificação, né? E ele conseguiu. E conseguiu ter o foco pra manter a corrida no ritmo que ele precisava que fosse feita. E ganhou a corrida. Fez o trabalho, né? Então acho que assim, final de semana foi dele. Então ele merece o melhor. Eu digo Leclerc porque ele colocou mais uma vez um carro que não deveria estar ali, né? Story of his life, né? A história da vida dele é pegar um carro da Ferrari que não deveria estar onde está e dar esperança pra gente, pra aí depois no final a gente sofrer junto com ele. Mas assim, ele vai e coloca um carro que não deveria estar ali naquela posição impecável. E o Leclerc em Mônaco realmente é outro nível. Dirige como se estivesse no quintal da casa dele. No final da corrida, só ele beijou a princesa. Só ele tem o direito de beijar a princesa. Exato, só ele chegou lá e falou, nada de apertar minha mão, filha. Não é assim, não. Não. E com o príncipe foi tipo aquele batidão de mão, né? Exato. Só faltou dar aquele abraço com o tapinha nas costas. Faltou o abraço do parça, mas assim, é muito parça. Meu pior eu vou dar pra Alpine, que eu acho que, eu tenho quase certeza que aquele acidente do Gasly foi uma falha de freio. Assim, você vendo aquele acidente, não tem como ter sido pura e simplesmente erro do piloto. Não tem. Foi muito, muito bizarro pela velocidade que ele manteve ali o tempo todo. Aquele carro não freou em momento algum. Você viu? O carro não freia. E até por instinto de sobrevivência, qualquer pessoa teria freado. Então, eu tenho quase certeza que aquilo ali foi uma falha de freio. E aí foi muito perigoso. Sem contar que o carro rendeu nada na classificação, né? Não fizeram nada. E a Alpine vinha bem, principalmente de classificação. Até aqui. O Gasly fez umas classificações incríveis esse ano já. Teve resultados de corrida muito bons. E esse final de semana a Alpine não rendeu nada. Com o adicional, né, que o experimento do Colapinto no lugar do Durham tá falhando miseravelmente, né? O Colapinto foi o último em todas as sessões, a corrida dele foi uma bosta, destruiu o carro, tá difícil. Você falou do Durham, teve um print maravilhoso do Durham esse fim de semana, né? Aham. Olhando pela gradezinha, doido pra estar na pista. Não, e com a posição do Colapinto lá atrás, né? Lá ele! O Colapinto terminou todos os treinos em último, cara. Pois é, e assim, qual razão, né? Politicagens de senhor Dinheiro. Briatore. Flávio Briatore na parada. Colapinto saiu de pobre menino da América Latina para piloto pagante com a Mercado Libre. E minha decepção vai para Mercedes, né? Já aqui citada, muito bem explicado. Porque não soube gerenciar uma corrida. Teve um problema bizarro no carro do Russell na classificação e não soube gerenciar uma corrida. E essa altura do campeonato não é algo que a gente espera da Mercedes especificamente, né? Que é muito louco. Então, minha decepção vai pra eles. So, box. Por hoje é só então, né, galera? Sim. Precisamos sempre agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores, porque sem eles a gente não estaria aqui. Então, agradecimento de coração aos nossos apoiadores Monza. Muito obrigado. E o agradecimento nominal vai para Leonardo Fernandes, Bruno Lopes, Hugo Costermani, Jaime de Oliveira, Thaís Costa, Márcio Ferreira, Felipe Sueiro, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Alex Camargo, Viviane Rocha, Bruna Soares, Carol Polita, Jéssica de Araújo e Eric Andriolo. É isso aí, galera. Muito, muito, muito obrigada. Se vocês quiserem falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter, no Instagram e no Blue Sky e @podcastboxboxbox no YouTube, para vocês verem, inclusive, as nossas lives que estão lá gravadinhas. E não se esqueçam, por favor, de avaliar a gente com thumbs up, com 100, 10, 5 estrelinhas, não sei o que o seu reprodutor de áudio permitir, pra gente ter mais engajamento e chegar a mais pessoas. Sim, nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com, para vocês poderem mandar uma cartinha pra gente. Ou, se quiserem dar aí um miguezinho pro café, a gente tá aceitando também. Beleza? Beleza. Então, por hoje é só. Nos vemos semana que vem, depois de Barcelona. Beijos e box. Box.